Vamos lá, estamos de novo ao vivo. Vamos ver se agora fica melhor a imagem do Derlei aqui com a gente. Vamos ver o áudio, a imagem. A internet brasileira continua uma beleza. Vamos reconectando esta live com o Derlei, campeão da Champions League, campeão da Liga dos Campeões, da Taça da UEFA com o Porto 2003, 2004. Muitas histórias aqui do Derlei. Vamos ver se ele volta aqui. Já vamos fazer o convite pro Derlei. O seu Moacir Araújo tá sempre acompanhando, hein? Derlei. Seu amigo entrou? Grande Guilherme, um abraço, boa noite, Guilherme. Estamos aqui com o Derlei. Fizemos alguns minutinhos, mas teve problema aí com a conexão. Vamos ver, o Derlei está voltando aqui com a gente. Vamos ver. Vamos ver se agora vai ficar melhor. Vamos lá, aguardando o Derlei. Acho que agora Maurício. Melhorou, Derlei. Então eu vim aqui para o escritório aqui, a minha rede está mostrando aqui que está tudo cheio, tudo tranquilo, pelo menos até então, mas vamos lá, vai. Consegue me ouvir direito agora? Tá jóia, agora tá ótimo. Legal, vamos lá. Vamos contar histórias para esse povo então, Derlei, todo mundo quer ouvir você aqui. Eu quero contar a tua história. Você nasceu em São Bernardo mesmo, né, Derlei? Isso, exatamente, Maurício. A infância foi toda em São Bernardo? Como é que foi? Conta pra gente. Teve muita bola? Exatamente. Eu cresci aqui. Para quem conhece São Bernardo, eu nasci numa comunidade, né, chamada Vida Esperança. No meu tempo era favela, né? Hoje chamam-se de comunidade. Mas, enfim. E cresci ali, jogando futebol ali no Palmeirinhas, né, que era na escolinha que tinha do professor Liu. Essa foi minha infância ali. E do lado de onde eu morava também, ali na minha vila, tínhamos um campo ali também, que brincávamos ali. Então, realmente tinha... a minha infância foi maravilhosa. De soltar pipa, correr atrás de balão. Tive a infância que basicamente toda criança deseja. A diferença, só não tínhamos a aquisição financeira, né? Mas do resto, foi maravilhosa a minha infância aqui em São Bernardo. O que foi? Você citou o professor Liu. É legal essa gratidão, né? Você lembra sempre o nome daquele que te deu um empurrão no futebol. Como é que foi a escolinha do Liu para você? Olha, foi essencial, porque primeiramente, né, lá desde sempre, né, até hoje existe um projeto aqui na cidade, né, por parte da prefeitura, né, com essas escolinhas de futebol, mas naquela época realmente era assim, era um início, né, desse tipo de projeto social, e o professor Liu era quem dava aula lá, né, no campo do Esporte Clube Palmeirinhas, né, ali perto do Clube da Volks, perto da minha casa lá. E só que ele era mais que um professor, cara. Ele ia na casa das crianças, né, muitas das famílias que quando precisavam de algumas situações, eu cansei de ver ele ajudar, levar cesta básica, ajudar muitas crianças, muitas famílias ali. Muitas vezes tirava até da própria situação financeira que ele tinha para poder ajudar algumas famílias, né, algumas crianças que realmente viviam em situações bastante difíceis. E, enfim, fora isso, durante esse tempo, ele também ensinava não só o futebol, né, ajudava as crianças a evoluir na parte técnica no futebol falando, mas principalmente formava cidadãos, né? Existia um conjunto de regras, escolas, essas coisas todas, que ele sempre teve muito digamos assim, a força para impor isso, porque você trabalhar com garotos da comunidade não é muito fácil, porque muitas vezes eles acabam se perdendo, porque existem outras oportunidades e chamativos aí, principalmente em relação a questões financeiras. Por exemplo, no mundo de hoje, o tráfico de drogas é o que mais, talvez o que mais emprega crianças, digamos assim, né, e jovens, né, falando de um país como o Brasil. E naquele tempo ele já combatia isso, já corria atrás das crianças,
para que elas não pudessem entrar nesse mundo aí que a gente sabe que não tem volta mais, né? Então, mais do que um professor de futebol, ele era um educador e ajudou não só a mim, mas inúmeras crianças ali a se tornarem cidadãos de bem, né? Que legal. Parabéns para o professor Lio. Ô, Derlei, e aí como é que foi teu início no futebol? Assim, você jogava em São Bernardo, escolinha. Como é que foi a tua primeira equipe assim que você saiu para jogar? Então, era aqui, comecei aqui em São Bernardo, escolinha, depois São Bernardo também, aí cheguei a jogar aqueles campeonatos da federação, né, aqui no São Bernardo. Depois também passei no Palestra, que era um clubezinho pequeno também, da terceira divisão aqui de São Bernardo, que hoje, infelizmente, já fechou as portas, né? E hoje também temos o outro, o São Bernardo Futebol Clube, aqui na cidade, na época não existia, né? Mas, enfim. E aí comecei isso aqui, depois aí foi profissionalmente, aí América de Natal, Desportivo do Espírito Santo, aí foi rodar um pouquinho aí fora de São Paulo, aí sofreu um pouquinho. E aí depois regressei em 98. 98 o Birubiru era o treinador foi treinar a Mauaense, né? O Birubiru, que é ídolo do Corinthians e tal, né? Ele foi treinar a Mauaense lá e através de um amigo ele me convidou para ir para lá para fazer um campeonato da Série A3 pela Mauaense com eles lá. E aí eu acabei indo para lá, fiz esse campeonato e durante, quase no final da competição, no meio da competição, ele fazia alguns jogos amistosos, né, contra as equipes da primeira divisão, Corinthians, São Paulo, nessas equipes maiores. E aí, no meio dessa, quase no final da competição ali já, fizemos alguns jogos, se não me engano, acho que foram 2 contra o Corinthians, contra o Guarani depois também. E nenhum desses jogos contra o Corinthians, eu na primeira parte acabei fazendo 2 gols, né? E o Corinthians geralmente treinava o primeiro tempo com a equipe titular e o segundo tempo com a equipe reserva. É evidente que para os jogadores do Corinthians jogar contra a Mauaense um jogo treino é um treino e daqueles treinozinhos simples, até porque não tem nenhum tipo de motivação, né? Já para nós que estávamos do outro lado, era o jogo da vida, digamos assim. O bom é que acabei chamando a atenção do Luxemburgo, que na altura era o treinador do Corinthians. E aí ele veio conversar conosco e tal, com o Biro, e aí nós acertamos a situação para que eu fosse no Corinthians para jogar o Campeonato Paulista do ano seguinte, né, que era do ano de 99, porque iria já começar o segundo semestre o Campeonato Brasileiro. Ele falou, olha, aqui eu não vou ter espaço no Campeonato Brasileiro, até porque você é um jovem ainda, eu preciso que você amadureça. A gente pode fazer um contrato já a partir de agora, mas você vai ser emprestado, né, para jogar aí uma Série B de Brasileiro, para ver se você evolui e volta para jogar conosco aqui o Paulista o ano que vem. Então ficou acertado isso e ficou faltando só algumas coisas, né, que na outra semana tínhamos acertado de ir lá para acertar os contratos, as coisas todas. E só que na outra semana, no início da semana, nós jogamos contra o Guarani de Campinas. E aí, também contra o Guarani, eu fiz um golzinho lá e tal. O treinador era o finado, né, nosso querido Vadão, né, Vadão. que nos deixou agora recentemente aí. Meus pêsames mais uma vez à família, né? Enfim, era um cara sensacional, né? E não só pelo futebol masculino, mas ele fez muita coisa pelo futebol feminino aqui no Brasil também. E o Vadão era o treinador, estava lá ele, o Gersinho, o Estevão Soares também, né? O Estevão também ajudou bastante nesse processo aí, dando a sua opinião lá, e eles acabaram me convidando para ir para lá. É evidente, né? Entre Corinthians e Guarani, geralmente as pessoas até escolheriam o Corinthians. A diferença é que ele me convidou para ir para lá já para integrar o elenco, né? Que ia jogar o Campeonato Brasileiro, né? Então, da primeira divisão. Então, em vez de jogar a segunda divisão emprestado do Corinthians para outro clube, eu já iria jogar logo a primeira divisão. Então, eu optei por ir para o Guarani logo. Mas foi ótimo, aprendi muito com eles lá, com grandes jogadores também. E naturalmente, comecei basicamente ali a jogar, né, encarar grandes jogos aí com grandes públicos mesmo no Campeonato Brasileiro.
E aí que você vai aprendendo, né? Com os jogadores mais experientes, né? Com o treinador, observando. E depois do Guarani, tive também uma passagem pequena no Madureira, porque eu tinha um amigo que jogou comigo no Guarani, que era o Dauri, né? Que jogou também no Botafogo, no Grêmio e tal. E o Dauri tinha ido para o Madureira e indicou para os caras lá, olha, tem um garoto lá no Guarani, vocês poderiam trazer ele para cá agora, porque o Guarani não tinha se classificado na segunda fase do Paulista. E aí eu acabei, isso já no ano de 2009, né? De 99, desculpa. 99. E aí eu acabei, exatamente. Então eu acabei indo por empréstimo lá para o Madureira, né? Por um empréstimo de 3 meses, mas eu ia ficar lá basicamente um mês e meio só, porque era só para jogar o segundo turno do Campeonato Carioca, se eu não me engano, eram 7 jogos, basicamente um mês e meio. E aí eu fui para lá, fiz 7 jogos, né? E desses 7 jogos, 4 contra os grandes clubes lá, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. E acabei indo bem nesses jogos, fazendo gols em todos esses jogos grandes, né? E fiz mais 3 gols nas outras equipes pequenas, ou seja, acabei fazendo um gol, basicamente um gol por jogo lá. E aí eles vieram aqui, o Guarani na altura não queria, o Carlos Alberto Silva era o treinador já, né, do Guarani, falou, não, eu quero esse garoto para jogar o Brasileiro, enfim. Acabaram acertando, me compraram lá, porque o seu Elias, que era o presidente do Madureira, a intenção dele era que me comprasse do Guarani e me levar para o Vasco da Gama, né? Ele tinha um bom relacionamento lá com o Eurico Miranda lá e tinha vários jogadores lá dele. Na altura eu lembro que o próprio Léo Lima, Souza, esses meninos também estavam para ir para lá já. E aí acabou me comprando aqui e eu fui lá para o Rio de Janeiro, acertei os contratos, essas questões todas. Foi a mesma situação do Corinthians, né? Sentamos, conversamos e aí eu vim aqui pegar minhas coisas e ia voltar na semana seguinte para assinar o contrato lá no Vasco. E durante a semana surgiu a oportunidade, né, de ir para Portugal, jogar na União de Leiria e aí foi basicamente onde iniciou a minha trajetória na Europa e basicamente em Portugal, né? Mas você vê o destino, o que que é. Certamente você iria fazer sucesso em algum canto da Europa, porque você sempre jogou muita bola. Claro que se você viesse para o Corinthians, ia surgir convite da Europa, mas aí você vê que você foi para um outro caminho e aí apareceu o União Leiria. Como é que era o União Leiria lá, Derlei? Então, Maurício, a União de Leiria, para falar a verdade, cara, eu não conhecia, eu nem sabia que existia, né? Porque, querendo ou não, a União de Leiria, ela tinha subido 2 anos antes, ela tinha subido para a primeira divisão, aí jogou 1 ano na primeira divisão, caiu novamente para a segunda, e nessa temporada de 99 e 2000, ela estava voltando para a primeira divisão. Então, quando eu cheguei lá, basicamente eu sabia, né, que era um clube que tinha subido há pouco tempo, né, que tinha acabado de subir e precisava se manter na primeira divisão. E aí o pensamento foi esse, não, vamos encarar e vamos da melhor forma possível tentar fazer o melhor trabalho aqui para que quem sabe também, né, possa surgir aí convite de outros clubes maiores da mesma situação que era aqui no Brasil. Enfim, aí estive lá por empréstimo na primeira temporada. Eu tive alguns problemas físicos logo quando cheguei. Basicamente no mês de outubro, eu fui para lá no final de julho, se eu não me engano, e fiz a pré-temporada. Só que eu já estava no Brasil aqui basicamente 2 anos jogando sem férias. Porque jogava no Guarani. O Guarani desclassificou do Paulista, eu fui para o Rio de Janeiro jogar lá. Então eu não descansei. Acabou lá no Rio de Janeiro, eu voltei e já estava fazendo para a temporada para o Brasileiro aqui. Então, enfim, foi desse jeito. Eu fiquei basicamente 2 anos, basicamente sem ter férias, né? E aí, quando eu cheguei lá no Leiria, depois de 3 meses que eu estava lá, comecei a sentir problemas no pubis, né? A inflamação no pubis. E tive muita dificuldade. Cheguei à altura que eu não conseguia correr, não conseguia fazer nada, muito inflamado. E aí o treinador na altura lá, Manuel José, né? Quando eu cheguei, eu preciso citar, né? Quem me levou para a União de Leiria, o treinador era o Mário Reis. Foi ele quem recomendou a minha contratação.
E depois de algum tempo, uns 2 meses mais ou menos, ele acabou, 2, 3 meses, ele acabou saindo, né? Devido aos maus resultados. E então o Manuel José chegou e ele sabia, ele falou, olha, você é um jogador que começou bem a temporada, já começou fazendo gols e tal, e eu preciso te recuperar. Então eu fiquei 3 meses ali sem jogar futebol. Eu me lembro que chegamos em dezembro, eu vim para o Brasil, eu estava praticamente recuperado, mas ainda não estava 100% para voltar a jogar. E aí eu vim passar o Natal e o Ano Novo aqui, até eu ia me casar até, né? Tinha tudo marcado aqui para o casamento. Eu acabei tendo que largar o casamento e chegar lá, porque eu tive que jogar no dia 8 de janeiro, né? Que foi dia 8 não, dia 9 ou 10, se eu não me engano, de janeiro. Era o primeiro jogo já depois da parada, porque um dos atacantes lá que jogava conosco, lá, o Paulo Alves, que era o outro atacante, estava machucado, tinha acabado de se machucar. Falou, você vai ter que fazer um sacrifício aí e jogar essa partida que nós não temos. Enfim, aí eu regressei e aí porque até então eu já estava com o pensamento de querer voltar para o Brasil, ficar por aqui, de ir para um Vasco, ir para um outro clube grande aqui, sabe? E iniciar minha história aqui. Mas aí o ex-treinador, né, o Manuel José, falou, não, eu preciso de você aqui e tal, eu sei que aqui você vai nos ajudar e automaticamente também você tem todas as condições para fazer um bom trabalho aqui, depois ir até para um clube de maior dimensão. E eu acreditei nas palavras dele, porque ele tinha realmente sempre mostrou um carinho muito forte comigo, mesmo trabalhando pouco tempo com ele ali, né, nesse período que eu estava lesionado. E aí eu continuei lá no União de Leiria, aí terminamos essa temporada. Quando eu regressei em janeiro, nossa equipe estava em último ou penúltimo lugar no campeonato, caindo para cair de divisão. E aí, graças a Deus, ao trabalho de todos lá, eu voltei também, comecei a fazer alguns golzinhos importantes, né? Que é aqueles gols que você vence por 1-0 e faz 3 pontos. Então, isso acabou com que nós conseguimos sair do rebaixamento e acabamos terminando o campeonato até em 10º lugar ali. Então, foi importante para mim, basicamente, né? Que tinha voltado a jogar e fazer gols e tal, e para a equipe também. No ano seguinte, foi renovado esse contrato por mais um ano de empréstimo. No ano seguinte, nós fizemos um ano também excepcional. A equipe ficou, se eu não me engano, em 6º lugar no campeonato. Foi um ano muito bom também. E no terceiro ano foi o ano em que o Mourinho chegou, né? O Manuel José tinha saído e o Mourinho chegou, né? Logo no início da temporada, fazia pré-temporada e tal. E a mesma situação, né? Eu já estava querendo já até ficar por aqui, porque tinha acabado o meu empréstimo lá. Eu tinha até comentado com o senhor Elias, né, que realmente se houvesse a situação de voltar para um grande clube aqui no Brasil, e pelo que havíamos conversado, possivelmente esse grande clube era o Fluminense, mas aí o Mourinho tinha acabado de assumir lá e falou para o presidente, olha, eu quero ele aqui, quero o Derlei aqui, porque é um jogador que eu vi dentro das características que eu quero e basicamente é um jogador que vai nos ajudar bastante aqui, até pelo que ele tinha feito na temporada anterior também, né? Enfim, e aí acabei acertando o contrato com eles por mais uma temporada lá de empréstimo, e foi aí que eu iniciei o trabalho com o José Mourinho ali na União de Leiria. E aí, depois, realmente, a história. Eu fiquei curioso porque você falou assim, eu tive que largar o casamento. Você não chegou, então, na época, teve que desmarcar o casamento, voltou para Portugal? Não, na realidade, sabe o que eu fiz? Eu deixei uma procuração para o meu pai, porque era para casar no civil, né? Então, o casamento na igreja realmente não pôde, mas para que a minha esposa pudesse ir também, já casados para lá e tal. Então, eu já deixei uma procuração para o meu pai para que na data, né, que se eu não me engano era dia 8 de janeiro, meu pai fosse lá com a minha esposa, meu pai assinaria por mim no cartório, né, com as testemunhas e tudo, e a partir de então eu já estaria casado, e aí depois a gente fazia a festa, a gente faria outro dia, né, essa é a vida de atleta profissional, por vezes acontece isso. Enfim, resumindo, né, eu de vez em quando até brinco com a minha esposa, eu falo, olha, se ela falar muito que vai me mandar embora, eu falo, olha, você casou com meu pai, então não tem problema nenhum. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né, já fazem 20 anos, né, que estamos casados, ela realmente
desde o princípio, foi uma pessoa que me ajudou muito, porque fora de campo eu nunca tive nenhum tipo de preocupação e isso se reflete dentro do campo também. Tem filhos portugueses? Tenho sim. Meus filhos são assim, o primeiro foi feito em Portugal, nasceu no Brasil. Minha esposa veio para cá, né, e foi passar no médico aqui no meio da gravidez, mais ou menos, estava mais ou menos no meio da gravidez e fazendo as coisas de rotina aqui, depois ia regressar para lá. Mas aí ela teve alguns princípios de pré-eclâmpsia, qualquer coisa assim, eu não sei muito bem os termos técnicos, mas enfim. E o médico proibiu ela de pegar um voo porque ela tinha um risco de perder a criança. E aí ela foi obrigada a permanecer aqui, né? E basicamente ter uma gravidez assim bastante tranquila, porque naquele momento ele falava que existia o risco de perder a criança, então ela teve que ficar por aqui e também evitar o máximo possível de fazer esforço, né? E ele acabou nascendo aqui. Já o Giovanni, que é o segundo, o Giovanni, ele nasceu na cidade do Porto, né? Nasceu na cidade do Porto em 2004, e que é o segundo filho. E o terceiro já nasceu aqui já em 2012, já tinha encerrado a carreira, e ele nasceu aqui no Brasil também. Derlei, e aí, 2004, quando nasceu o seu segundo filho, ali foi a glória, né? Porque ali você foi campeão da Liga dos Campeões, mas antes, no Porto, você já tinha levantado o título que foi a Taça da UEFA, não é? Não é isso? Isso, exatamente, né? E só para concluir a história aí da União de Leiria, enfim, né? Aí o Mourinho ficou 6 meses na União de Leiria, conseguiu levar o time ali. Quando ele saiu, na metade do campeonato, estávamos ali brigando pelo terceiro lugar, né? E aí ele foi para o Porto o contratou, e ele nos disse, olha, eu não posso levar todos os jogadores, mas uns 2 ou 3, aqueles que eu puderem, uns 2 ou 3 atletas aí, eu vou levar. E felizmente um desses 2 atletas aí, a princípio que ele levou, né, que foi eu e o Nuno Valente, né, e eu estive no meio desses 2 atletas. E logo no início aí foi eu e o Nuno Valente para lá para o Futebol Clube do Porto para a temporada seguinte, 2002, 2003. Depois ele acabou levando outros jogadores, o Maciel, enfim, vários jogadores do Leiria acabou indo para lá, o Thiago. Mas no princípio foi apenas eu e o Nuno Valente, que depois veio jogar na seleção também, né? Um jogador português. E aí, em 2002 iniciou basicamente essa nossa cruzada ali na cidade do Porto, né? Ele montou uma equipe e já disse logo, com essa equipe aqui nós vamos ser campeões nacionais. Esse era o objetivo do clube, ser campeão nacional, porque já fazia ali acho que 3 anos que o Porto não ganhava nada. E foi assim desde o princípio, né? A equipe começou a ir jogando, ganhando e ganhando corpo, ganhando força, a forma de jogar e surpreendendo os adversários. Enfim, nessa temporada nós vencemos o Campeonato Português. Até se falar que foi com facilidade, não, porque todos os jogos são difíceis, mas ali com algumas rodadas de antecedência, o que também nos deu tranquilidade para poder também em alguns jogos ter, digamos assim, principalmente nos jogos finais da Taça UEFA, ele poder também descansar alguns jogadores no campeonato, né, digamos assim, poupar para que pudessem jogar na UEFA. E felizmente essa temporada nós também vencemos a UEFA, a Taça de Portugal, que é equivalente à Copa do Brasil aqui no Brasil, enfim. Foi um ano de tríplice coroa e depois acabamos até ganhando também a Supertaça. Enfim, ganhamos tudo que tínhamos para ganhar essa temporada. E na temporada 2003-2004, nós iniciamos também a temporada, fomos campeões portugueses, fomos à final da Taça de Portugal, acabamos perdendo até para o Benfica, foi até um jogo logo após a final da Liga dos Campeões, o que prejudicou um pouquinho, né? Quando você ganha esses títulos aí e o último jogo do campeonato, realmente você vai um pouco mais descontraído e acabamos perdendo. E com todo o mérito, o Benfica foi campeão também, né, da Copa Taça de Portugal. Mas aí a Champions foi o ápice naquele momento, né?
Tá me ouvindo, Maurício? Oi, deu uma travada, mas voltou, Derlei. Deu... Beleza, então. Tá me ouvindo legal aí? Eu tô te ouvindo. Tô ouvindo. Então. Tá, ele deu E uma travada, mas aí. voltou. Ah, legal. E aí, sim, né? 2004, acho que o ápice de tudo realmente é nós chegarmos ali na final da Champions League, né? A chave de grupos nossa, nós tínhamos o Real Madrid, né? Que Zidane, Ronaldo, Figo, Raul, Roberto Carlos, enfim, aquele o pessoal Nossa. chamava de Galáctico, né? Que era basicamente quase que a melhor versão do Real Madrid. Não vou falar que é a melhor, porque existiram outras aí também que ganharam tudo, mas enfim, a nível técnico, talvez o Real Madrid não tenha tido uma equipe tão forte tecnicamente como nesse período aí, né? Nossa, sensacional. O Derlei, tem muita gente entrando aqui, eu estou passando por cima aqui, as mensagens chegam e a gente não... Falou aqui, Derlei, boa noite, viu o assessor do Fred falando que um menino de classe média tem, teoricamente, menos chance de atingir o ápice devido às grandes dificuldades da caminhada, como longas viagens, alojamentos, comida regrada. Você acha que isso procede? Está perguntando. Você fala o quê? Da classe média ou da classe baixa? Ele Desculpa, falou não. ele tá perguntando aqui, fala que o menino da classe média. Olha, agora você imagina, se os garotos da classe média têm essa dificuldade, imagina os garotos da classe baixa, né? Que é Que realmente não tem aqueles nada que mesmo. residem nas comunidades. Nós estamos falando de, por baixo, aí, 70% da população brasileira. Então, é Sim. assim, lógico, o Fred falou isso e é o que eu estou falando. O Fred disse isso porque realmente ele não tem, Acho que não ele tem fala que é o visto. assessor, ele falou que viu o assessor do Fred falando. Ah, sim, desculpe. Então, possivelmente ele fala isso porque, na realidade, ele está enxergando lá que hoje o futebol, basicamente, ele já se tornou um negócio bastante lucrativo, principalmente para quem também tem condições financeiras, porque se você investir, se você tem dinheiro para investir no teu filho, naturalmente ele vai ter melhores condições. A mesma coisa da educação. Se você tiver dinheiro para investir na educação dos teus filhos, naturalmente, no futuro, ele vai ter muito mais portas abertas do que aquela criança que vai estudar numa escola pública e vai ter muito mais dificuldades. Agora, existe algo que também não tem como contestar, que é o talento. Existem alguns jogadores, e são poucos, né? Não são muitos, são poucos, que já nascem com talento, que é os Decos da vida aí, os Cristianos, os Messi, os Ronaldos, enfim. Esses jogadores já nascem com talento. E aí eles só aprimoram um pouco mais. Mas hoje em dia a gente tem visto muito aí que muitos atletas a gente enxerga que são fabricados realmente, porque são jogadores que parecem robôs, eles só fazem aquilo que o treinador determina. Não tem, muitos deles não têm capacidade de tomarem decisões próprias, digamos assim, de resolver uma situação dentro do campo taticamente, se não houver orientação ou você não consegue enxergar hoje, por exemplo, atletas do meio campo para frente que conseguem passar no 1-1. Então você consegue enxergar que tem muitos jogadores fabricados nessas escolinhas pagas aí, e muitas vezes em clubes também, né? Que a gente sabe de muitas histórias aí que existem muitos pais que desembolsam dinheiro aí, pagam, né? Questões financeiras aí para que os filhos possam jogar em alguns clubes, e a gente sabe que tem dirigentes e até treinadores aí que recebem dinheiro por fora para manterem alguns jogadores nos clubes. Isso é evidente que é o que eu estou falando aqui. As pessoas podem falar, achar, mas se você sabe, você tem que provar. Não tem que provar nada. Quem paga sabe e quem recebe da mesma forma. A gente sabe que, todo mundo sabe que existem pessoas ou empresas digamos assim, que não pagam impostos, que realmente escondem isso e
eu não sou, digamos assim, fiscal do governo, e podem ter certeza que os fiscais descobrem e fazem muitas apreensões, muitas multas aí por empresas que não pagam impostos. Você vai na 25 de março lá mesmo, lá, quando a polícia passa lá, apreende muita mercadoria. Por quê? Porque são coisas ilegais que acontecem, e a gente sabe que realmente, no país que nós vivemos, isso ainda é uma constante, e no futebol não é diferente. Derlei, ó, em cima disso que você está falando, só deixa eu dar uma passada aqui para o pessoal. Cleison Marques, Júlio Rosas, abraço para o Fernando Matos, jogador K Oficial, Malauri, Vagnão, aqui ó, Wagner, Wilson Camarão Júnior, Loredo, grande Loredo, Loredo TV, que é o Sérgio Loredo, Carlos Tunu, N77 Viana, Salve Ninja, Ana, o Marco Lima, olha, tem de gente entrando, Derlei. E eu vou falar, então, em cima disso do que você falou, você acha que o futebol brasileiro caiu muito o nível, Derlei? Técnico, com certeza. Nós ganhamos outras coisas. Nós ganhamos velocidades, né? Já tínhamos atletas velozes antes, mas hoje ganhamos muito mais. O futebol, mesmo no Brasil, ele é jogado numa velocidade muito maior do que se jogava antes, né? Para não falar do futebol europeu, que é basicamente, na minha modesta opinião, o melhor futebol praticado. Mas no Brasil o futebol ganhou outras coisas, velocidade, outra coisa que evoluiu muito no Brasil, evoluiu no sentido assim, as questões técnicas e táticas, principalmente na parte defensiva, porque nós éramos um país culturalmente que sempre existiu a parte técnica e tática muito boas, muitos grandes treinadores que trabalhavam muito bem essas questões, porém os atletas, os jogadores na sua digamos assim, na parte de maturação, principalmente durante o período de aprendizagem, eles eram muito ofensivos. Os nossos laterais, por exemplo, quase não defendiam, eram praticamente atacantes, alguns anos atrás. E isso sempre foi uma constante. Você vê que o Carlos Alberto Silva, nos anos 70, né, na Copa de 70 lá, ele fez um gol lá e o Pelé sabia. Dominou a bola, deu um passe do lado, o Carlos Alberto Silva. O Torres, Carlos Alberto Torres. Ah, sim, desculpa, Torres. É verdade. Carlos Alberto Torres, perdoa a todos aí. Então, o Carlos Alberto chegou por trás lá e soltou a mamona lá e fez um lindo gol. Esse era a constante do futebol brasileiro. E só que hoje nós já vimos que realmente a parte defensiva realmente merecia um carinho especial, principalmente devido àquilo que nós sofremos nas últimas Copas do Mundo aí, né? Então, enfim, as coisas mudaram, passamos a querer trabalhar igual os europeus, que na minha modesta opinião, com todo respeito, eu acho errado, porque algumas coisas, sim, tínhamos que aprender e abaixar, digamos assim, a nossa cabeça e olhar que eles também tinham coisas boas, e principalmente a parte defensiva sempre foi muito boa, principalmente da escola italiana e alemã, na minha modesta opinião, né? A própria escola argentina também sempre defendeu muito bem, mas o problema é que nós nos preocupamos muito mais hoje, durante um período aí, com a questão defensiva, e a parte ofensiva acabou ficando para trás. Eu falo isso lá atrás, na nossa base, porque acabou influenciando isso, com falta de jogadores, de atacantes, com qualidade, ou que tivesse ali o 1 para 1 muito mais forte quando chegaram no profissional, e quase não tinha. Isso obrigou os treinadores aqui no Brasil a jogarem basicamente ali muitas vezes com num 4-4-2 ali, e às vezes esses dois que jogavam na frente nem centroavante eram jogadores que jogavam pela beirada e que os treinadores colocavam ali na frente para jogar no contra-ataque, porque as equipes estavam jogando fechadinhas ali, dando a bola para o adversário e muitas vezes tentando fazer gol apenas no contra-ataque, né? Pode funcionar? Sim, pode funcionar, é uma estratégia, mas é totalmente avesso àquilo que o futebol brasileiro sempre fez. Perfeito, perfeito. Derlei, aí você teve essa história maravilhosa no Porto,
o nosso amigo aqui, o N77 Viana, falou que deixou uma pergunta para fazer para o Derlei. Tá difícil achar aqui, o N77, faça novamente. Ele falou que o número 11 nunca será esquecido. Faça a sua pergunta que eu passo aqui para o Derlei. Grande ninja, herói de Sevilha. O que é essa história aí, herói de Sevilha, Derlei? Então, na realidade, em Sevilha foi a final da Taça UEFA, né? Em 2003. E Portugal nunca tinha ganho. O Benfica já tinha sido campeão europeu, né? O Futebol Clube do Porto também já tinha sido campeão europeu, campeão mundial, mas nunca tinha, o futebol português nunca tinha ganho ainda a Taça UEFA. E enfim, em 2003, na final contra o Celtic lá, foi realmente um jogo bastante difícil. O jogo foi no mês de maio e estava muito quente, né? Início de verão já na Europa, e em Sevilha naquela tarde estava ali cerca de 35, 36 graus, estava muito quente. Aliás, eu não sei se a temperatura realmente oficial era por volta de... Era mais de 30 graus, mas dentro do campo nós sentíamos uma sensação térmica ali de 36, 37 graus, muito quente mesmo. E, enfim, o jogo terminou em 2-2, né? Eu fiz o primeiro gol já aos 45 minutos, quase indo para o intervalo. Logo no início da segunda parte, o Larsson empatou, né, para o Celtic, o Henrique Larsson lá, e depois o Alenchev desempatou para nós já na metade do segundo tempo, né, fazendo 2-1, e no final, quase no final da segunda parte, o Larsson empatou novamente 2-2. E aí foi para a prorrogação. E eu já na prorrogação já estava morto, cansado já, primeiro tempo da prorrogação, e no segundo tempo começando a dar câimbras, né? E eu falei pro Mourinho, e eu sempre fui um jogador que me dediquei bastante também para ajudar na parte tática, né? Colaborar bastante na parte tática também do treinador, e voltava muito, ajudava a defender e tal. E ali já íamos iniciar a segunda parte, eu falei para ele, né, da prorrogação, eu falei, tô morto, não aguento mais. Ele falou, então fica lá na frente, fica lá, descansa um pouquinho lá, e eu vou colocar o Marco Ferreira, né? Ele tinha tirado o Capucho, né? O Capucho também estava esgotado já. Eu vou colocar o Marco para dar um fôlego lá, e você fica lá na frente. E foi extremamente importante, porque também via a confiança que o treinador tem, né, no jogador. Você sente quando o treinador confia em você. E aí, no final da segunda parte ali, sobrou uma bola na entrada da área, e eu acabei fazendo o terceiro gol, e que nos deu o título, né? Então, na realidade, quando fala o gol que deu o título, parece que foi só aquele ali, mas para mim, particularmente, foi uma campanha, né? A Taça UEFA daquele ano foi importante, porque eu, juntamente com o Lars, fui o melhor marcador da competição, né? Então, isso para mim teve um significado grande, né? Era a primeira competição europeia, eu já estava ali como sendo campeão, e ainda por cima sendo artilheiro também. Então, individualmente ali, para mim, foi muito importante, mas mais que isso ainda foi coletivamente ter levado o título, né? Termos levado o título para Portugal, né? E esse sabor fica mais ou menos ali junto com a Liga dos Campeões, né? Tem aquele... duas conquistas fantásticas. Ó. O Derlei, o N77 que eu falei aqui, o Viana, tá falando. Tem muita gente, muitos portugueses entrando. Eu tô vendo aqui. O Pedro Botelho Leal falou que você sempre foi lutador. Osteofocus tá falando que estava lá na final. Aí, depois ele ainda comenta aqui, ainda terminamos com 10. Que loucura, hein? Que título fantástico, Derlei. Ainda acabamos, foi sofrer até o fim. O N77 fala aqui, o Viana fala, tenho aqui uns DVDs guardados das conquistas vossas na Taça UEFA e na Liga dos Campeões. Olha o pessoal aí, teu fã aí, o Derlei. Então, mandar um abraço aí a todos os portugueses aí, os brasileiros também que estão conosco aqui. Realmente, eu sempre falei, continuo falando, e eles com certeza sabem, que já dei várias declarações nesse sentido. Esses anos que eu vivi em Portugal, que eu morei lá, que eu trabalhei lá, foram fantásticos, não só para mim, mas para minha família também. Tudo que eu tenho e conquistei dentro do futebol,
eu devo àquele país e me naturalizei português e tenho um orgulho imenso disso. E com todo respeito, falo para toda a gente, eu, eu gostaria de ter nascido em Portugal, porque tudo aquilo que eu vivi lá, aquele tempo todo que eu passei lá, para mim, foi extremamente importante. É evidente que eu não posso esquecer a minha história aqui no Brasil. Eu nasci e cresci aqui, a minha infância, essas coisas todas, e nem deixar para trás, porque Portugal é um país que está inserido dentro da Europa, um país muito mais tranquilo, melhor de se viver, principalmente em questões econômicas e educacional, enfim. A questão não é essa, é devido ao carinho meu realmente que eu recebi das pessoas, independente dos clubes, né? É evidente que eu tive a passagem pelos três maiores clubes de Portugal lá, além do Porto, o Benfica e o Sporting também. E isso realmente acaba fazendo com que as pessoas também tenham uma parte delas, né? Tem um certo carinho, mas de qualquer forma eu tenho um agradecimento muito grande a esse país e Portugal vai estar sempre no meu coração. Eu não consigo nem passar muito tempo sem ir para lá, ficar lá, vivenciar aquilo tudo, porque como eu falei, né? Minha vida teve um antes e um depois de Portugal, então é totalmente diferente. Não esqueço as minhas raízes jamais. Meus amigos aqui tem um grupo de WhatsApp lá da minha vila, lá da favela da Vila Esperança, lá, né? Que somos meus amigos, aqueles que cresceram comigo mesmo. A gente se fala, nos falamos todos os dias, mas Portugal é um país que está no meu coração. Vanderlei, antes de chegar no Benfica e também no esporte, você teve uma passagem pela Rússia, né? Você saiu do Porto e foi direto para a Rússia. Como é que foi esse período? Por que você saiu do Porto? O que houve naquela época? Então, a realidade é assim, né? Quando nós vencemos a Champions, né? Aquele ano saíram, se não me engano, 3 ou 4 jogadores, né? O Deco, o Ricardo Carvalho, acho que o Paulo Ferreira, se eu não me engano, acho que o Alenchev. Saíram alguns jogadores importantes da equipe. E o Futebol Clube do Porto tem uma política que ele não vende não vendia, né? Mais do que 3 ou 4 jogadores, se não houvesse outros à altura para repor, né? Enfim, e surgiram também algumas situações, algumas propostas para mim, mas o presidente falou, não, você não pode sair, não tem como. Né? E ele já tinha prometido ao Deco que o Deco sairia, porque no ano anterior o Deco teve uma proposta já do Barcelona e de outros clubes, e ele acabou, o Mourinho pedindo, né, o presidente, para que mantivesse o Deco também no plantel. E depois de vencer a Champions League, o Futebol Clube do Porto também precisava também fazer dinheiro, porque manteve os jogadores, enfim. E acabou saindo alguns jogadores e eu não saí. Tinha algumas coisas, acabei não saindo. Aí foram contratados, primeiramente, um treinador italiano lá, que acabou não dando certo, fez uma pré-temporada lá e houve um problema com a direção, acabou não ficando. E aí eles buscaram o Fernandes, que era um espanhol, e o Fernandes foi quem dirigiu a equipe nesse período pós-Mourinho. Realmente, nós tínhamos muitas dificuldades nos jogos em casa. Fora de casa, vencíamos tranquilamente. Eu não sei o que acontecia em casa, vencíamos os jogos, mas tínhamos muitas dificuldades. Resumindo, né? Mas continuávamos ali, né? Jogando a Champions League e tal, e em primeiro lugar no campeonato. Eu me lembro que nós chegamos em dezembro, nós fomos jogar, se eu não me engano, no Mundial de Clubes, se eu não me engano, foi dia 12 ou 13 de dezembro, e 5 dias antes, mais ou menos, nós jogamos o último jogo da fase de grupo, da primeira fase, né, da Champions League, até contra o Chelsea. Nós precisávamos ganhar do Chelsea em casa para podermos passar para a segunda fase, e nós vencemos o Chelsea por 2-1. E aí cumprimos o nosso objetivo de passar a primeira fase ali, que era o objetivo principal naquele momento, e fomos jogar o Mundial de Clubes lá no Japão. Jogamos lá, vencemos também, né, o Once Caldas, voltamos, e aí acho que só teve mais um jogo para o campeonato, e teve a parada, né, que é a parada que a gente chama lá, a parada de fim de ano, a parada de Natal e Ano Novo, e só regressaríamos para jogar em janeiro novamente. E então ele tinha dado ali, se eu não me engano, uma semana de folga, para aqueles que quisessem, né, quisessem viajar, poderiam viajar, né? E aí eu disse a eles, né, deram uma semana para todo mundo,
E na programação do Fernandes, ele colocou que nós teríamos que regressarmos no dia 31 de dezembro para Portugal, aqueles que viajassem, né? Porque no dia 31 ele queria fazer um treino. Porque nós tínhamos um jogo, se eu não me engano, no dia marcado para o dia 8 de janeiro, se eu não me engano. Que era o primeiro jogo, né? Depois da parada. Então ele queria fazer um treino no dia 31. Deu uma semana de folga ali, que é a semana do Natal. Se eu não me engano, acho que foi dia 22, por aí, que nós saímos de férias. E regressaríamos dia 22, 23, se eu não me engano, e regressaríamos. Ele colocou para regressarmos no dia 31. Então eu peguei, né, e gentilmente fui conversar com ele. Falei, professor, o mister, olha só, eu preciso que o mister me dê um dia a mais, porque eu vou para o Brasil e a minha situação é a seguinte. Eu tenho um filho que nasceu no dia 1º de janeiro. Então, dia 1º de janeiro, meu filho faz aniversário. Faz um ano. E o meu filho já está no Brasil com a minha... Exatamente. Ele tinha nascido, né? Que é o que eu falei para vocês. Aquele é o caso que ele tinha... Estamos no final e nós estávamos ali... Conseguiu me ouvir? Tá me ouvindo direitinho? Maurício? Alô? Não, não tô te ouvindo, não. Alô? Oi, Ian. Eu não tô te ouvindo, Maurício. Consegue me ouvir? Ian? Não estou ouvindo, não. Você consegue me ouvir ou não? Ok, então. Ok. Quantos minutos? 10 minutos? Ok. 10 minutos, ok. Ok, então. Até já, Maurício.